A paz do Senhor, meus irmãos. E aí, como é que vocês estão? Bom, durante essas 2 últimas semanas eu venho refletindo sobre um assunto e eu queria muito poder compartilhar com vocês um pouco sobre ele, que é sobre essa chama, esse fogo consumidor do Senhor que vem crescendo, vem florescendo dentro de nós e como que a gente lida com isso, não é? Porque eu não sei pra vocês, mas pra mim é um assunto assim muito da hora de se conversar e é algo assim muito doido de você ficar refletindo, né? Então, eu comecei a pesquisar sobre isso e quando a gente pega assim essa palavra fogo e a gente vai ver o significado disso, né? Claro que tem ali as composições químicas e todos os negócios que eu não vou saber explicar. Mas quando a gente vê ali o que significa o fogo, o que é o fogo, a gente vê que é um fenômeno que ele consiste no desprendimento de calor e luz produzidos pela combustão de um corpo. E eu tava pensando nisso e eu falei assim, cara, a função do fogo, a verdadeira função do fogo, quando a gente pega, tipo, antigamente, lá no tempo das cavernas, quando eles descobriram o fogo e eles usavam ali para esquentar os alimentos deles e tudo mais, a gente vê que a função do fogo, a verdadeira, é gerar calor e gerar luz, né? Calor naqueles tempos para poder esquentar a comida deles, a carne que eles caçavam, e a luz no sentido assim de quando era noite, que eles precisavam ali de uma iluminação para enxergar na caverna, para onde eles iam, onde estavam as coisas deles e tudo mais. Então, quando a gente para analisar essa função do fogo, a gente vê que, de certa forma, ela é um pouco distorcida, né? Porque a função dele é gerar luz e calor. Mas quando a gente pensa no fogo, a gente pensa mais naquele fogo tradicional, por exemplo, quando a gente pensa nas consequências do fogo, vamos colocar assim. A gente pensa mais no que ele pode gerar, no que ele pode causar, ou então a gente pode talvez trazer assim na mente os acidentes que acontecem, né? Quando tem aqueles incêndios, aquelas coisas, a destruição, quando, sei lá, o fogo consome tudo e sai queimando, destruindo tudo pela frente. Talvez quando a gente pense nas consequências do fogo, a gente não venha lembrar tanto da função dele, que é gerar calor e luz. Mas a gente venha lembrar mais as coisas, o rastro que ele deixa para trás, né? Essa destruição, todas essas coisas, vão pôr assim, de certa forma, ruins, né? Que o fogo gera. Mas eu pensando sobre isso, e eu lembrei de um trecho assim da Bíblia que fala um pouquinho sobre esse fogo, né? Que ele tá lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 29. E diz assim: porque, na verdade, o nosso Deus é um fogo consumidor. E eu fiquei pensando nisso e, tipo, o que seria esse fogo consumidor? Né? A gente sabe que as consequências, né, do fogo é essa destruição e toda essa catástrofe que a gente acaba semelhando. E a gente também sabe qual é a função dele, que é gerar calor e luz. Mas o que seria esse fogo consumidor? E aí, pensando nisso, comecei a me perguntar o que seria essa luz, o que seria esse calor que é função do fogo trazer, né? Ser gerado. E pensando um pouco sobre isso, eu lembrei, por exemplo, quando a gente pega uma água e a gente resolve ferver essa água. E aí a gente coloca ela lá para esquentar e no começo ela tá tranquila, ela tá parada, né? E aí conforme vai passando o tempo, a gente começa a observar que essa água, quando ela começa a ferver, ela começa também a borbulhar. E quando a água tá borbulhando, ela começa a se movimentar, ela começa a se agitar, vamos colocar assim. Então, eu comecei a perceber e também vamos colocar assim como uma comparação, esse calor que é a função do fogo trazer, podemos trocar pela palavra agitação. A função do fogo ser gerar essa agitação, né?
como no caso que eu dei agora das bolhas, né, da movimentação da água quando ela tá fervendo. E no caso da luz, o que seria essa luz? Quando a gente vai lá para química, física e por aí vai, a gente começa a estudar sobre essa parte da luz e a gente também observa a parte da escuridão. O que seria a escuridão? E aí tem a parte científica que vai falar que não existe a escuridão, mas existe a falta da luz. E no caso, essa luz seria justamente isso, seria algo que vem para iluminar, para trazer clareza. Ou então, podemos trocar pela palavra transformação. Ela vem para transformar o ambiente. Porque quando a gente pega, por exemplo, um lugar assim super escuro, e aí a gente tá nesse lugar completamente escuro, tipo assim, e aí a gente tá nessa escuridão e a gente, obviamente, não consegue ver nada. Mas, quando a luz ela se acende, a gente vai perceber que, no caso, ela simplesmente, assim, traz uma visão nova para o ambiente, ela traz uma transformação. E é esse o sentido de luz que está dizendo aqui. E trazendo, é claro, para o Evangelho. O que na nossa vida, o que, sabe, espiritualmente falando, o que gera em nós essa agitação? E agitação, eu digo, não é no sentido de, ai meu Deus, Não, não é essa agitação. A agitação que eu tô falando aqui é a de querer fazer algo, é a de não conseguir ficar parado, né? É igual quando você pega e fala assim, tal pessoa é agitado. É nesse sentido, a pessoa não consegue ficar parada. E o que seria nas nossas vidas, quem seria nas nossas vidas que traz essa agitação, traz essa transformação, que muda o ambiente como a gente fez aqui com a luz? O que seria isso? E pensando, obviamente, é Deus na nossa vida. Porque como a gente leu em Hebreus, vai dizer exatamente isso, que o nosso Deus, ele é fogo consumidor. E esse fogo é justamente isso, é um Deus que vem para trazer agitação em nós, para trazer essa vontade de querer fazer algo, de se dispor a estar ali se movimentando e também de trazer transformação nas nossas vidas. E refletindo mais sobre isso, eu lembrei daquela passagem que está lá em Daniel 3:16. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam assim: Ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso com os 3 jovens e, vermelho de raiva, mandou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Depois, mandou que os seus soldados mais fortes amarrassem os 3 homens e os jogassem na fornalha. Os 3 jovens, completamente vestidos com seus mantos, capas, chapéus e todas as outras roupas, foram amarrados e jogados na fornalha. A ordem do rei tinha sido cumprida e a fornalha estava mais quente do que nunca. Por isso, as labaredas mataram os soldados que jogaram os 3 jovens lá dentro. E amarrados, Sadraque, Mesaque e Abidnego caíram na fornalha. Fazendo uma pausa aqui, olha só isso que interessante e como vocês vão entender como essa passagem ela está totalmente ligada com esse fogo consumidor, com tudo isso que eu estava falando aqui. A palavra ela vai dizer nesse trecho que a gente estava lendo que Sadraque, Mesaque e Abidnego, se a gente for ler um pouquinho antes desse trecho, o contexto vai dizer que eles estavam sendo obrigados a adorar um Deus que não era o deles e que eles não se submeteram a isso, eles não aceitaram, eles falaram, não, nós já temos o nosso Deus
e nós não iremos adorar o Deus do rei. A gente não quer, a gente não vai fazer isso. E aí, por conta dessa atitude deles, eles foram acusados ali diante do rei, e o rei decidiu colocar eles dentro da fornalha. E aí, quando a gente pensa nessa fornalha, gente, pensa numa coisa quente, mas quente, quente mesmo. Uma coisa assim que você joga alguém lá dentro e a pessoa, ela vai morrer queimada, entendeu? E aí, a palavra vai dizer que o rei ficou tão bravo, mas tão bravo, que eles simplesmente assim resolveram se negar a adorar o Deus dele, que ele resolveu pedir que a fornalha fosse esquentada 7 vezes mais. Então, gente, pensa como estava quente ali. E aí, um pouco mais adiante, naquilo que a gente leu, vai dizer que os soldados mais fortes amarraram os 3 jovens e lançaram eles dentro dessa fornalha. Só que a fornalha ela estava tão quente, mas tão quente, que ela simplesmente matou até os soldados que estavam do lado de fora dela e que jogaram eles lá dentro. Então, olha só o nível disso. Mas, se a gente para analisar um pouquinho antes deles serem jogados, a Bíblia vai dizer assim, que os 3 jovens responderam: se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, ele poderá nos salvar da fornalha. Presta atenção nisso. Ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder. Aí, um pouquinho mais adiante. Mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus. Então, olha isso, que forte, cara. Tipo, o que eles estão falando aqui nesse trecho é que eles não têm certeza do que Deus vai fazer na vida deles. Eles sabem e eles determinaram, porque aquilo é um princípio deles, de que eles não iriam prestar cultos a um outro Deus que não fosse o deles. Eles não sabiam qual iam ser as consequências da decisão deles. Se iam ser boas, se iam ser ruins, e se seriam ruins, se Deus ia livrar eles ou não daquilo. Eles não tinham essa certeza. E é muito doido você parar pra pensar nisso, porque gera aquele medo, né? Gera aquela insegurança. Pensa você se colocando no lugar desses 3 jovens. Eles são jovens. Já começa por aí. Eles são jovens, eles têm a vida toda pela frente. E eles decidem que naquele momento eles não vão fazer o que é da vontade do rei, é aquilo que o rei tá impondo para eles fazerem, por causa dos princípios que eles têm dentro deles, os princípios que eles têm ao cultuar o Deus deles. E decidindo aquilo sobre a vida deles, eles não têm certeza do que Deus vai fazer. Se Deus vai recompensá-los ou se eles vão realmente morrer dentro da fornalha. Eles não sabem o que vai acontecer com eles. Eles estão totalmente assim desinformados sobre isso. Mas uma coisa eles têm certeza, que é da atitude deles, da decisão deles. E com isso eles seguem totalmente assim convictos e firmes sobre aquilo que eles decidiram. E quando a gente lê um pouco mais adiante, vai dizer assim, no versículo 25. Como é que estou vendo 4 homens andando soltos na fornalha? Perguntou o rei. Eles estão passeando lá dentro, sem sofrerem nada. E o 4º homem parece um anjo. Aí o rei chegou perto da porta da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí e venham cá. Os 3 saíram da fornalha e todas as autoridades que estavam ali chegaram perto e viram que o fogo não havia feito nenhum mal a eles. As labaredas não tinham chamuscado nenhum cabelo da sua cabeça. As suas roupas não estavam queimadas e eles não estavam com cheiro de fumaça. Então, olha que incrível. Eles não tinham certeza de nada, não tinham certeza que o Deus deles ia salvar eles ou não, mas eles foram, crendo que eles estavam fazendo aquilo que era da vontade do Senhor, que era não cultuar outros deuses, que inclusive isso é até um mandamento. E, tendo essa certeza na vida deles, Deus decidiu ajudar esses 3 jovens. Deus poderia
ajudar eles, mas se ele não quisesse, não tinha problema nenhum. Só para vocês terem uma noção. Se Deus não quisesse salvar eles, Deus não salvaria e ponto. E estaria tudo certo. Mas Deus resolve ajudar esses jovens e resolve te manter eles lá na fornalha, mas completamente assim, sem nenhuma consequência da destruição que o fogo poderia causar neles. Nada, nada de nada. E aí, Ana, o que essa passagem tem a ver com o fogo consumidor que você estava falando até agora há pouco? Vocês já pararam para refletir por quê? Por quê? O que Deus fez com esses jovens para que eles não fossem queimados dentro da fornalha? O que Deus, sabe, fez para proteger aqueles jovens e eles não tivessem, assim, a sua camisa chamuscada, não tivessem os seus cabelos queimados? O que Deus fez com eles? E aí, pensando nisso e também tendo um complemento, vamos colocar assim, de um vídeo maravilhoso do canal Jesus Cop, do Douglas Gonçalves. O Douglas, ele vai dizer no vídeo dele que esses jovens, o que eles tinham para não o fogo não ter queimado eles, é que eles estavam queimando mais do que o fogo. E cara, quando eu penso nisso, olha só que louco, olha só que loucura isso. Eles estavam queimando mais do que o fogo. Dentro deles, no interior deles, eles tinham um fogo consumidor. Eles estavam, sabe, vivendo exatamente isso que eu estava falando para vocês. E dentro deles, eles estavam queimando tanto por Deus, tanto que o fogo da fornalha, mesmo 7 vezes mais quente, não estava afetando eles. Não estava queimando eles, as roupas, o cabelo, não estava afetando eles. Então, olha isso, que da hora. E aí, talvez você pense assim, Ana, mas como assim? Eu não tô entendendo isso. Como eu posso viver isso? Porque um dia eu pensei dessa mesma forma. Eu falei assim, mano, que da hora. Olha isso. Imagina você viver uma experiência dessa. Mano, imagina você viver. Você falou assim, cara, me tacaram na fornalha e eu não fui queimado. E ela tava 7 vezes mais quente. Imagina você ter uma história dessa pra contar. Sabe? As pessoas elas vão estar contando assim, teve uma vez que eu caí da bicicleta e eu ralei o joelho. Teve outra vez que eu fiz tal coisa, eu escorreguei, que não sei o que, e você vai falar assim, eu tava dentro da fornalha e eu não fui queimado. Não queimou as minhas roupas, nem o meu cabelo. Imagina isso, gente. Imagina que da hora seria. E eu refletindo sobre isso se resume somente em uma coisa, em uma palavra, que é reino. Ana, o que é o reino? Reino, esse reino que eu tô falando, é o reino de Deus. Sabe? Você tá queimando por Deus nesse nível de Sadraque, Mesaque e Abednego, significa que você entendeu a sua função. Significa que você entendeu quem é o seu Deus. E você ama Deus pelo que Ele é na sua vida. Você, sabe, entende que esse relacionamento entre você e Deus não é sobre o que você faz pra Ele e o que Ele vai te dar em troca. Não, é um relacionamento, sabe, realmente assim, de pai e filho. É um relacionamento que não tem segundas intenções. Não tem tipo assim, eu vou fazer isso porque eu vou receber aquilo. Sabe, não é um relacionamento, como a gente fala, profissional, onde eu presto o meu serviço a você e em troca você me dá um valor, você me dá um benefício, você me dá alguma coisa. Não, não é sobre isso, sabe? E isso é que é o reino. E é exatamente isso que esses 3 jovens estavam fazendo. Eles sabiam de uma coisa, que eles não deveriam prestar culto a outros deuses. E foi isso que eles fizeram. Eles se negaram, eles bateram o pé e falaram assim, não, a gente não vai prestar culto a outro Deus. E Deus resolveu recompensá-los, resolveu proteger eles ali, estar com eles, né? Porque vai dizer que o rei viu 4 homens e não 3, e esse quarto, no caso, era Jesus. E
a gente vê isso, mas assim, não era algo que eles esperavam. Tipo assim, não, eu vou me negar a cultuar outro Deus, porque eu sei que Deus vai me guardar. Não, porque como a gente leu um pouquinho antes, e eu mesma disse, eles não tinham certeza disso. Eles mesmos falaram, Deus pode nos salvar, mas ele também pode não nos salvar. E tá tudo bem, sabe? E refletindo mais ainda sobre isso, eu comecei a pensar, como que eu, Ana, como que você que tá assistindo, como a gente tem agido diante do reino? Como a gente tem sido? A gente tem vivido esse fogo consumidor dentro de nós? A gente tem, sabe, permitido estar vivendo isso, estar tendo no nosso interior um fogo que é mais quente do que uma fornalha 7 vezes mais quente, sabe? Eu gosto de falar que eles estavam em brasa viva, né? Pra estarem suportando tudo aquilo dentro da fornalha e ainda assim não se queimarem, é porque eles eram brasa viva. E a brasa viva dentro deles era mais quente do que aquela fornalha. Então, eu me pergunto assim, e eu te pergunto nesse momento, será que a gente é brasa viva? Será que a gente está se permitindo ser brasa viva do Senhor? Se permitindo queimar por Ele e falar assim, não vamos, sabe, viver realmente essa agitação, essa atitude de se dispor a fazer algo, a ficar inquieto, de tipo, não, eu quero ajudar, eu quero fazer algo, eu quero estar ali, eu quero participar, eu quero contribuir. E viver principalmente essa transformação do Senhor, de mudança de ambiente, de mudança de comportamento, de características, de atitudes. Será que a gente realmente tem se permitido viver isso? Porque uma coisa que é muito interessante às vezes a gente pensa assim, não, eu não vou fazer essas coisas porque eu não quero contribuir para o reino de Deus. Só que esse é um fato muito interessante que eu passei a refletir e cheguei a essa conclusão, né, nas últimas semanas. A gente vai estar sempre contribuindo para o reino. Porque todos nós, sejam pessoas boas ou pessoas ruins, todos nós contribuímos para o reino de alguma forma. Ana, por quê? Ai, Ana, não tenho paciência com tal pessoa, eu não gosto de fazer tal coisa, eu sei que o certo era eu fazer aquilo, mas eu não quero fazer. Como que eu tô contribuindo para o reino de Deus? Sabe por que você tá contribuindo? Porque o império das trevas, o inimigo, sabe aquele cara lá que não gosta de ninguém? Pois é, ele também contribui para o reino. Mentira. Sério? Contribui. Sabe como ele contribui? Ele contribui tentando destruir a sua vida. Ele contribui porque a função do inimigo, aquilo que ele mais quer e aquilo que ele realmente está na terra para fazer é roubar, matar e destruir. E é através dessas coisas ruins que ele faz na minha e na sua vida que ele contribui para o reino. Fazendo coisas ruins. Pois é. Sabe por quê? Porque a partir do momento que ele faz coisas ruins, você e eu busca a presença do Senhor. Você e eu busca e dobramos os nossos joelhos para poder falar com o Senhor, clamar, buscar a presença dele. Ana, eu não faço isso. Quer ver uma prova? Quando alguém da sua família está doente, quando algo ruim acontece com você, mesmo que seja totalmente involuntário, ou que você nem sequer acredite assim em Deus, ou então que você seja evangélico, você, vamos dizer assim de uma forma involuntária, você mesmo não fala, ai meu Deus, socorro Deus, me ajuda Senhor. Mesmo que seja algo assim impulsivo de você, mas ainda assim você busca Deus, ainda assim você fala essas coisas, não é? E é exatamente isso. O inimigo, ele tem essa função de destruir a sua vida, mas através das coisas ruins que ele faz com você, você volta para os pés do Senhor, você busca a presença dele. Então ele também está contribuindo para o reino, porque através das coisas que ele faz com você, você busca a presença de Deus. E olha só que da hora, não é? Mas aí é que entra o principal ponto. Porque a pessoa que ela tá em brasa viva, ela entende que seja contribuindo ou não... Perdão, vou refazer a minha frase.
seja fazendo uma coisa boa ou não, ela tá contribuindo para o reino. Mas o que ele quer não é só contribuir para o reino. A pessoa que ela é brasa viva, que ela tá queimando pelo Senhor, ela quer retribuir para o reino. Como assim retribuir? Retribuir no sentido de ela entender. Essa pessoa, ela entende que o que o reino fez pela vida dela, o que o reino fez através das pessoas ao redor dela, o que Deus fez na vida dela, a transformação e a agitação que Deus trouxe dentro do coração dela, que despertou ela. Então, ele não quer só contribuir ali de qualquer forma, fazendo algo bom ou ruim. Não, ele quer retribuir o favor que um dia o reino fez por ele. O cuidado, o amor, o afeto que o reino trouxe sobre a vida dele. E isso é interessantíssimo, porque é você pensar assim, cara, eu não quero ficar parado, sabe? Se eu ver ali, vamos dar um exemplo bem bobinho, se eu ver alguém ali jogando um lixo no chão, e eu ver que ela simplesmente foi embora e ela não tá nem aí, eu vou me dispor a simplesmente ir lá, pegar aquele lixo e colocar no lugar certo. Ou então, uma pessoa tá muito triste e eu nem conheço ela. Ou então eu até conheço, mas de vista, nunca falei. Mas eu vou me dispor a ir lá, dar um abraço nela. Ou então perguntar, nossa, você tá bem? Tá tudo certo? Como que você está? Isso é essa agitação, isso é o reino. É esse cuidado com as outras pessoas. Porque o reino é exatamente isso. É você cuidar, mas não no intuito de você receber algo em troca, mas no intuito de você ajudar o seu próximo. Uma menina uma vez falou algo pra mim que foi, assim, maravilhoso e pra mim fez super sentido. Que na palavra vai dizer que nós somos uma figueira. Nós somos pessoas, obviamente, né? Mas quando a gente tá falando de reino, a gente também tá falando de frutos. Os filhos do Senhor, eles geram frutos. Os filhos do mundo também geram frutos. E a palavra vai dizer que você conhece a pessoa de acordo com o fruto que ela gera. Se aquilo é algo bom ou se aquilo é algo ruim. Então, parando para analisar isso, a gente como figueira, a gente como pessoas que geram frutos. Os frutos que a gente gera, eles são para nós ou para as pessoas? E, nossa, isso fez mais uou na minha cabeça, de verdade. Porque é só você pensar nas árvores mesmo. Você observa elas. As árvores, quando elas produzem frutos, elas produzem para elas consumirem ou pra gente? A macieira, ela gera a maçã pra macieira comer ou pra gente comer? É exatamente isso que o Senhor tá querendo de nós. Que a gente gere frutos, mas não pra gente ficar guardando eles pra gente, com interesse no nosso próprio eu. Não, mas que a gente venha gerar esses frutos pensando no outro, fazendo coisas, não querendo algo em troca, mas querendo beneficiar o outro. Porque um dia, no reino, alguém fez algo que beneficiou a gente. Entenderam? E aí, pra fechar, finalizar mesmo, eu queria deixar com vocês uma frase que o Espírito Santo falou muito ao meu coração e ministrou muito a minha vida. E pra mim fez super sentido. Que é assim: não seja inflável. Tipo o brinquedo inflável, sabe? Pula-pula. Então, não seja inflável, mas seja inflamável. Como assim, Ana? Não seja cheio de ar. Porque a pessoa que ela é cheia de ar, e esse ar eu não tô falando, tipo, o bucho cheio de ar. Não, eu não tô falando disso. Mas pegando até o exemplo que eu falei, do pula-pula, de um brinquedo inflável. Aquele pula-pula, quando a gente olha, ele tá preenchido, ele tá estufado, ele está cheio. Mas, se a gente, vamos supor, estivesse dentro daquele pula-pula, ali onde o ar se localiza, a gente não veria nada. Por quê? Porque mesmo cheio de ar, ele tá vazio. Entendeu? Mas que você seja inflamável no sentido assim. Quando a gente fala de inflamável, geralmente é uma substância que ela é muito perigosa. Porque qualquer gatilho ali, qualquer faísca, ela pode gerar fogo e ela pode
começar a queimar e consumir tudo. E é exatamente isso que eu tô querendo dizer com você. Que você seja inflamável. Para que você possa estar preparado para qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer situação, você venha a ter aquele gatilho, você venha a queimar por Deus. Você venha estar dentro do seu coração, sendo brasa viva, tendo esse fogo consumidor. Porque quando a gente pega algo inflamável mesmo e aquilo tem uma fagulha e explode, você vê que o fogo se consome. E é justamente nesse sentido que eu digo para vocês. Amém?